Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. Pessoal, nós estamos no quarto vídeo da nossa viagem para o Rio do Rastro. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade mostrando para vocês que no único dia foi possível fazer o passeio, passando pelo Rio do Rastro e chegando a Urubici e visitando inclusive o Morro da Igreja da Pedra Furada. Nós saímos do hotel às 9h25, subimos ao Rio do Rastro, fomos até Urubici e de lá nós fomos visitar o Morro da Igreja da Pedra Furada. Retornamos e chegamos no hotel por volta das 17h30. Nós rodamos aí no total de 219 quilômetros. Vamos ver como é que foi esse passeio? Tá cheio de dicas. Ainda falando um pouquinho sobre hospedagem, nós ficamos em Orleans, que está a 14 quilômetros do Rio do Rastro. Mas você também tem muitas opções em torno dessa região, com muitas pousadas. A gente optou por ficar em Orleans justamente porque a gente prefere ficar em hotel. Mas se você não tem essa preferência, boas dicas são Lauro Miller, também está no pé do Rio do Rastro, antes de subir o Rio do Rastro, e está mais próximo. Mais próximo, coisa de 7 quilômetros. E depois, seguindo à frente, depois que você passa pelo Rio do Rastro, já na parte de cima, você tem Bom Jardim da Serra, que também tem uma pousada, tem algumas pousadas por lá. Então, assim, vale muito a pena uma pesquisa. Obviamente, essas cidades são mais simples e as pousadas também tendem a ser mais simples, mais voltado para a questão natureza, né? Então, a pousada normalmente você vai ter contato mais com a área verde e é por esse aspecto que a gente prefere ficar em hotéis, ok? Em Urubici, como eu já citei, também tem bastante pousada, são poucos hotéis que tem na região, mas pousadas você encontra bastante. Lembrando que Urubici é um pouco mais badalado, especialmente no final de semana. Então compensa muito você fazer sua viagem durante a semana para poder pegar a cidade um pouco mais tranquila e poder visitar os pontos turísticos com mais calma. Em termos de custo, isso não vai variar muito, é claro que você vai encontrar de todos os preços, mas de modo geral, a estadia para um casal em Orleans no hotel eu paguei em torno de R$250 a diária com direito a café da manhã. E as pousadas giram em torno dessa faixa também, de R$250 a R$300. Quanto mais perto você está em Urubici, mais salgado vai ficando o preço. Por mais que a gente pesquise na internet, faça um planejamento de viagem bem detalhado, é impressionante como algumas coisas inusitadas vão se mostrando ao longo que a gente vai fazendo a viagem, né? Tem diversos pontos turísticos que, na verdade, você só descobre quando você está no local. É impressionante. Ou por falta de divulgação do dono na internet, ou simplesmente pelo fato de ninguém ter comentado sobre aquele ponto. Você acaba não conseguindo inserir isso no teu planejamento de viagem por ignorância mesmo, pura e simplesmente por não saber que aquilo existe. Então a dica que fica aqui é esteja muito atento no caminho da sua viagem para você conseguir identificar esses pontos turísticos e, tendo tempo, se permita dar uma aventurada e sair um pouco do planejamento, entrando e visitando algo inusitado. Certamente você vai ser recompensado. A gente vai falar disso em breve, mas é muito interessante a quantidade de pontos turísticos que tem nessa região. Do Rio do Rastro até Urubici foram 74 quilômetros de belas paisagens. Uma temperatura agradável, em torno dos seus 24, 25 graus em outubro, no comecinho de outubro. Pista tranquila, sem maiores problemas na pista. Questão de pilotagem foi super tranquila, super segura. Pouquíssimos veículos no decorrer do trajeto, num dia de semana, numa quarta-feira. O povo também é muito receptivo, sabe muito bem receber o turista. Então foi uma viagem extremamente prazerosa. Rio do Rastro e Urubici, Serra do Corvo Branco, essa região toda é vista como se fosse a meca do motociclismo brasileiro. É interessante como é famosa toda essa região. Mas na verdade é uma região muito simples. A cidade é uma cidade bonita, mas com poucas ruas, poucas casas,
É um município pequeno de Urubici. E é interessante isso, porque é um município que está crescendo muito por conta do turismo. Está se tornando realmente um ponto turístico visitado por muitos. Todos os finais de semana a cidade fica muito cheia, muito lotada. Engraçado também a quantidade de adesivos que a gente vê nessa cidade. Adesivos de motoclube, motogrupo, motocasal ou carreira solo. O fato é que aquela teoria que a gente utiliza, né, aquela metodologia que a gente utiliza de olhar na fachada dos locais e perceber que aquele local é legal por conta da quantidade de adesivos que está na frente, na fachada, para Urubici não é válido. Por quê? Como a quantidade de motociclistas é muito grande e é muito bem vista, né, e é muito desejada o turismo na região, né, por muitos, é um sonho de muitos conhecer o Rio do Rastro, conhecer a Serra do Corvo Branco. Então, vai muita gente para lá e todo mundo quer deixar sua marca, todo mundo quer colocar o seu adesivo. Então, adesivo em Urubici não significa que é um bom lugar para parar. Em Urubici, nós paramos no posto Serra Azul para poder manter o tanque cheio da moto. Estava com mais de meio tanque, mas eu quis dar uma completada. Esse posto é legal porque ele tem uma temática toda voltada para o motociclismo. Ele tem um bar dentro dele e também tem uma parte de loja de conveniências com camiseta, pet, bottles, enfim, tudo que a gente adora, né? O parquinho de diversões para comprar e para souvenir, inclusive com preço muito legal. De lá, já era por volta de meio-dia, a gente foi no restaurante Serra Grill, onde a gente almoçou. Bom, falando de almoço e falando de preço da região, Urubici, como eu disse, está ficando muito elitizado, badalado por essa questão turística. E isso traz o contraponto, que aí o pessoal aproveita para dar uma esfoladinha. O almoço nesse restaurante Serra Grill estava na faixa de R$ 45 por pessoa, você comia à vontade, mas assim, embora o nome fosse Serra Grill, lá realmente, durante a semana, não tinha churrasco, não. Tinha alguma carninha lá, um bifinho, tal, carne de frango, etc., carne de porco, mas não tinha churrasco. Por R$ 45 eu achei um pouco salgado para o que estava sendo oferecido. A comida, gosto da comida, etc., tudo fresquinho e a comida gostosa, mas estava um pouquinho salgado. Eu acho que porque foi oferecido ali de R$ 35 estava no bom tamanho. Saindo de lá, a gente passou seguindo aí o Urubici para retirar na central de atendimento o nosso voucher para poder fazer a visitação no Morro da Igreja Furada, da Pedra Furada. A boa notícia é que para visitar esses pontos turísticos você não paga nada ou paga muito pouco, né? A má notícia é que para fazer essa visitação existe uma burocracia envolvida que você tem que fazer um agendamento prévio, que eu vou mostrar já na sequência. Em Urubici a gente pode passar aí na frente, vocês acabaram de ver, o Hotel Urubici, que é o hotel melhor que tem na região. Ali estava na faixa dos seus 450, 500 pau a diária. Então você vê que o Urubici realmente fica bem mais salgado a região como um todo, ok? Bom, estamos chegando aqui agora na central de atendimento para poder fazer as retiradas do voucher. Vamos aproveitar e vamos entrar um pouquinho nesse detalhe? O agendamento no Morro da Igreja da Pedra Furada você faz através desse site, o icmbio.gov.br. Entrando nesse site, na parte de agendamento, tem algumas dicas aqui. A primeira delas é a seguinte: você só consegue fazer a inscrição, o agendamento, com uma semana de antecedência, como vocês podem ver. Um detalhe muito importante: o agendamento é feito por veículo e cada CPF só pode fazer um agendamento por dia. Se o mesmo CPF tentar fazer mais de um dia de agendamento naquela semana, ele é cancelado. Escolhendo o dia, você declara as quantidades de pessoas que vai estar com você naquele veículo, né? Pensando num carro, por exemplo, né? Muito importante é o seguinte: fazer a inscrição não garante que você vai visitar o Morro da Pedra Furada. Para isso, você tem que ir até a agência lá em Urubici
que a gente acabou de mostrar, retirar o ingresso e aí sim você sobe. Você pode retirar esse ingresso com 2 dias de antecedência, no máximo, e aí vocês têm aqui o horário de funcionamento. É proibida a utilização de drone, isso é algo muito importante, e você oficialmente só pode ficar lá 15 minutos. Como eu já disse algumas vezes, fazer turismo durante a semana é muito melhor, porque vocês pegam lugares mais tranquilos, né? Mais vazio, e aí você consegue ser melhor atendido. E dessa vez um bom exemplo foi justamente isso. Uma programação durante a semana proporcionou uma situação muito mais favorável. Vejam, nós estamos aí quarta-feira com um dia bem ensolarado, bem bacana, só que a previsão para quinta-feira era de chuva. E essa região, como eu já disse nos vídeos anteriores, essa região com chuva você acaba não conseguindo visualizar nada, você não acaba conseguindo não aproveitar nada. O nevoeiro é muito forte. Diante disso, já sabendo que o nosso dia de agendamento era justamente na quinta-feira, e aí nós fomos na quarta-feira, né, retirar o ingresso, retiramos o ingresso, era por volta de 1h30 da tarde, a gente com o ingresso na mão para ir visitar o Morro da Igreja da Pedra Furada. E aí eu pedi para alterar o dia do agendamento. Em vez de eu ir visitar na quinta-feira, se eu poderia visitar naquele mesmo dia, na quarta-feira à tarde. Estava muito vazio, muito tranquilo. Eles permitem aí mais ou menos em torno de 200 pessoas por dia visitar a localidade. E estava muito sossegado. Então o que aconteceu? Eles liberaram para a gente poder fazer a visitação, ok? Então fica mais essa dica. Ah, mas poxa, então quer dizer que com esse vídeo eu vou me inscrever, chegar lá com o vídeo e vou mostrar para eles que eles não podem ter 2 pesos, 2 medidas. Pessoal, é importante dizer o seguinte, que eles só liberaram porque nesse dia a quantidade de pessoas a visitar o Morro da Igreja era muito pequena. Então, permitia-se que pudesse fazer uma alteração de dia sem problema nenhum. Agora, isso não quer dizer que você vai chegar lá e vai conseguir fazer alguma alteração. E a gente tem que respeitar as regras deles e é para a segurança de todos e que todos possam visualizar com a máxima segurança e o máximo conforto. Por isso que eles fazem a limitação, ok? Mas fica essa dica. Vá durante a semana, porque é mais tranquilo, você tende a ser melhor recebido. Uma vez que a gente pegou esses vouchers, a gente vai sentindo aí o Morro da Pedra da Igreja Furada. Essa localização está no Google Maps e a gente vai seguindo isso daí. É muito próximo, a condição de asfalto é muito boa e o caminho é o mesmo caminho que se faz para a Serra do Corvo Branco. Então depois a gente vai mostrar novamente trechinho desse caminho indo lá para a Serra do Corvo Branco. É claro que para não ser repetitivo eu já vou mostrar um outro trecho de serra, um outro trecho do caminho, mas dá para ter esse parâmetro. Nesse trechinho aqui de estrada, é interessante também que está muito próximo de Urubici, ok? E você consegue visualizar também alguns campings. Assim, eu não cheguei a pegar preço de camping, tá, pessoal? Para saber quanto que sai. Mas eu vi que na beira da estrada você tinha ali alguns campings para você chegar e armar a sua barraca. E aí o camping eu notei que tinha um local lá com uma infraestrutura, com certeza para você tomar um banho, tal, passar a noite ali, ok? Então tem mais essa opção aí compete aí uma pesquisa para saber aí qual que é a faixa de preço. Mas é justamente, praticamente no pé aliás, no topo da serra do Corvo Branco, bem próximo de Urubici. Tá legal? Também pude reparar um museu que era o Rota 66, o museu do lado direito, estava do lado de um rancho de motociclista, mas ambos estavam fechados no momento em que eu passei, então a gente acabou não visitando. Tem algumas coisas que realmente não funcionam durante a semana, né? Então você tem um lado bom e um lado ruim. Bom, aqui então a gente sai da estrada que vai para a Serra do Corvo Branco e entra na estrada já do Morro da Igreja. Essa estradinha é muito gostosa de pilotar, cheio de curvas, uma subidinha leve, bem tranquilo mesmo, bem gostoso de fazer pilotagem aí.
Um asfalto, uma condição de me surpreendeu, um asfalto muito bom, uma condição muito boa da estrada. E esse trecho é muito próximo de Urubici, viu, gente? Uma curiosidade é que o ponto de localização no Google Maps é esse ponto que você está vendo aqui agora. Quando você coloca lá Morro da Igreja da Pedra Furada, a localização no Google Maps te dá esse local. E é engraçado, porque você está subindo, de repente você vê um mirantezinho pequenininho e tal, né? Mas está no meio da subida, é o início do parque, tem uma placa lá que está indicando isso. E o Google Maps salvou como local. Eu até dei essa parada e tal, a gente deu uma olhada no visual, porque realmente o mirante ele é bonito, mas esse ainda não é o mirante original. Então, saiba que quando você for, você colocar no Google Maps, você vai chegar até esse ponto e falar, opa, cheguei? Não, você não chegou ainda. Você continua a subida, tem mais ou menos aí um trechinho, mais ou menos aí de uns 4 a 5 quilômetros, até você chegar na portaria. E aí é curtir mesmo a paisagem local. Boa tarde, tudo bom? É só seguir em frente aqui? Isso, mais 10 km ainda. 3 quilômetros? 10. 10? 10. Tá bom. Muito obrigado. Obrigadão. Como vocês puderam ver, pouquinho antes da entrada na portaria tem uma entrada para uma cachoeira. Então, como eu disse, o local é repleto de pontos turísticos, daria para passar muito mais dias lá. A gente acabou visitando em 3 dias os principais pontos turísticos, mas dava para curtir bastante coisa. Aliás, é por isso que tanta gente volta tantas vezes no Rio do Rastro, porque não consegue, numa viagem só, visualizar. E tem a condição climática também, que influencia muito o visual de toda a região. Então, pegar dias bonitos, claros, para poder fazer as fotos, para poder fazer as filmagens, realmente é o ponto alto da viagem. Mas a natureza acaba pregando algumas peças na gente. Então, isso obriga você a ter que voltar algumas vezes no Rio do Rastro. Com certeza, daqui a algum tempo, quando a gente fizer outras viagens para outros destinos, certamente um dia eu vou querer voltar para essa região e rever alguns pontos e conhecer novos pontos turísticos. Fiquei sim com água na boca para conhecer outros locais. No caminho eu só pensava o seguinte, com esse sol lindo, maravilhoso, esse tempo aberto, a gente vai ser muito agraciado, né? Estou sendo agraciado demais, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir fazer várias fotos, filmagens, vou conseguir visualizar. Acertamos na veia, ainda tivemos uma liberação, a quebrada de galho do pessoal, para a gente poder entrar no parque e tal. Pô, tá dando tudo certo, o que mais pode dar errado? Vai ser lindo, maravilhoso, céu azul, tá tudo limpo. Só que, infelizmente, quando a gente estava quase chegando no ponto, tinha uma nuvem no meio do caminho. Exatamente no ponto aonde você tem ali o Morro da Igreja da Pedra Furada, tinha uma nuvem acumulado ali, aqueles gases que impediam a visualização. A região toda cheia de morros, né? E vales, então está fora do nosso controle. Mas mesmo assim foi fantástica a vista. A gente a olho nu acaba percebendo mais alguns detalhes que acabam na filmagem, na foto não trazendo esse nível de detalhe, né? Mas assim, onde a gente está vendo essa camada de nuvem, de nevoeiro, é justamente a região onde fica ali a pedra com o furo que imita, que você olhando de longe parece uma igreja. E as fotos limpas que vocês estão vendo do local foram feitas pelo meu amigo Alan. Eu já ouvi falar de pessoas que já passaram diversas vezes e não conseguiram ainda visualizar os pontos turísticos, porque toda vez que vai para lá, chega lá, pega nevoeiro. É muito difícil você acertar na veia essa questão. É uma questão de sorte mesmo. Previsão do tempo, infelizmente, não vai te dar essa resposta, ok? Saindo de lá, retornamos para Orleans e no caminho a gente deu uma parada na tenda da Dolani Lee,
que fica lá em Bom Jardim do Sul, fica no caminho exatamente de Urubici para Orleans. Lá eles vendem queijo, salame, na verdade é uma linguiça cozida, tal, vinhos, e foi ali que a gente comprou, acabou chegando no hotel e acabamos jantando esses frios, tomando um vinho, dando aquela relaxada, celebrando esse dia de realização, esse dia de conquista que foi maravilhoso e que vale muito a pena. Pessoal, no próximo vídeo a gente vai falar da Serra do Corvo Branco. Venha com a gente porque vale muito a pena. E aí pessoal, estão gostando do conteúdo? Aproveita então para se inscrever no canal, ativar sininho, deixar comentário, fazer reels, verificar o Instagram, divulgar pra gente nas redes sociais. Na tela que vocês estão vendo agora, aparece aí o QR Code que direciona vocês para o grupo Viagem na Moto. Então venha fazer parte com a gente. Nos comentários desse vídeo também vai ter o link para você poder acessar essa comunidade no Facebook.